os donos da bola. Deixa eu começar, então, falando de possibilidade de reforço no Cruzeiro. Cruzeiro que acertou os detalhes com o Guarani e deve anunciar nas próximas horas a contratação do lateral esquerdo Matheus Bidu. O jogador de 22 anos deve vir por empréstimo até o fim de 2022. Está na Toca da Raposa, o empresário dele está na Toca da Raposa já acertando os detalhes e deve então ser anunciado. Comigo hoje, Vinícius Grisse e Léo Gomide. Inclusive, eu já vou abrir com o Léo Gomide. Por quê? Em uma das edições do quadro Olho Nele, inclusive no primeiro ano de Cruzeiro na Série B, o Léo Gomide chamou a atenção para esse jogador. Pessoal, presta atenção no Matheus Bidu, lateral muito ofensivo. Foi um jogo que é bem movimentado, né, Léo Gomide? Se eu não me engano, foi 3-2 para o Cruzeiro e o Matheus Bidu foi um dos destaques na partida. Muito boa tarde. O que você tem a dizer desse jogador? Caso seja concretizado, deve ser um bom nome. O que você acha? Boa tarde, André. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todo mundo. André, eu acredito que possa ser um jogador que agregue para a Série B, né? Há 2 temporadas faz boas Séries B, né? O Matheus Bidu já foi adversário do Cruzeiro nestes 2 últimos anos. Você está com uma excelente memória, né? Foi realmente na prévia do jogo do primeiro turno, né? Da Série B de 2020 que colocamos o Matheus Bidu no olho nele. Eu não sei se ele contribuiu com uma assistência até no dia ou uma pré-assistência. E eu acredito que é um nome que possa sim agregar e, a princípio, né, as opções hoje à disposição são o Matheus Pereira e o Rafael Santos, que defendeu o rival do Bidu, a Ponte Preta, na Série B do ano passado. Fez até um campeonato regular, mas eu acredito que, pelo que desempenhou nessas últimas 2 temporadas, e aí a gente já pensando também na forma como joga o time do Paulo Pessolano, é aquele atleta que nós imaginamos que a princípio chega para ocupar a posição, né? Ser o número 1 na disputa ali, chega para ser titular. Eu acredito, André, que tem outro fator que eu não faço a mínima ideia realmente se foi um dos motivos, uma das razões, algo em que o Cruzeiro observou para definir a contratação do Matheus Bidu, né? O Daniel Paulista, no último brasileiro da Série B, nem tanto, mas tem algumas coisas que a gente pode apontar que são semelhantes. Mas o Felipe Conceição, na Série B de 2020, e especialmente o Thiago Carpini, que era o técnico que inclusive enfrentou o Cruzeiro naquele dia, né, comandando o Guarani, eles têm ideias bem semelhantes à do Paulo Pessolano. E aí eu acredito que pode ser algo interessante para o jogador, né? Chegar num clube e ter um técnico que talvez peça para ele alguns comportamentos ali, algumas funções que ele já fez com 2 técnicos anteriormente. Fez um pouco também com o Daniel Paulista, mas era um time que tinha um pouco mais de liberdade, né, para os jogadores se movimentarem. O Felipe Conceição e especialmente o Thiago Carpini já faziam um ataque mais posicional, que a gente fala, né? Jogadores guardando posição, sempre muito aberto pelo lado esquerdo, né? O Guarani jogava mais com os pontas por dentro e o lateral jogando por fora. Eu acho que pode ser algo que, para o jogador, antecipe um pouco a adaptação que ele vai ter junto ao Paulo Pessolano. Não sei se isso pesou na contratação, mas eu acho que isso é interessante pro atleta e pro técnico, né? Saber que no clube anterior o jogador ele já trabalhou meio que nessa ideia de jogo. Eu acho que é um atleta que, a princípio, chega para ser o titular da posição. Você falou da minha memória. Nesse jogo, Guarani e Cruzeiro, em 2020, lá no Brinco de Ouro, o primeiro gol foi do Vagninho. Um golaço, pega pelo lado esquerdo, se pega de direita. Sei lá o que ele tentou, sei que a bola entrou na gaveta. E o segundo gol do Guarani foi de um zagueiro que estava estreando. Aí eu não vou lembrar o nome, não. Demais. Completamente impedido, inclusive. Acho que não. Teve um desvio e ele foi quem concluiu de pé, inclusive. Foi um cruzamento, mas ele veio com o pé. Não lembro se o cruzamento foi do Bidu. O cruzamento foi pelo lado direito, às vezes o Bidu ali com a perna esquerda. Mas aí já é demais para mim também. Ô Vinícius Grisse, jogador de 22 anos, promissor. Eu estava até dando uma lida, né, nos portais e tudo.
já chegou a ser sondado por outros clubes, o próprio Cruzeiro, Santos também já teria sondado o Matheus Bidu, e chegaria então por empréstimo, com valor fixado de passe. Você acha que é uma contratação interessante, um jogador com potencial, e se deve sair alguém, né? Tem Matheus Pereira, tem o próprio Rafael Santos, será que tem algum tipo de proposta? Porque ficar com 3 laterais esquerdos jovens também não sei se tem muito sentido. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde para quem está em casa. Uma boa semana para todo mundo. De fato, um nome interessante, né? Pelo que fez aí nas 2 últimas Séries B. O Matheus Bidu esteve entre os destaques do Guarani. Um perfil de contratação até um pouco diferente em relação ao que o Cruzeiro vinha fazendo, né? O Cruzeiro vinha no mercado trabalhando com jogadores livres ou jogadores fora dos planos aí dos seus clubes, né? Que acabaram, a grande maioria deles, rescindindo e tudo mais. O Matheus Bidu não, né? O Matheus Bidu imagina-se que seria de novo aí um titular do Guarani na temporada, ou que brigaria por essa titularidade por lá, e o Cruzeiro vai lá e contrata, né? Acho que pesa o fato da patrocinadora, né? Que é a mesma do Cruzeiro e do Guarani, que tem parte nos direitos econômicos, inclusive do Bidu, que é a Magnum, que é a marca de relógios, chegou recentemente ao Cruzeiro e que é parceira do Guarani nos direitos econômicos do Matheus. Acho que isso pode ter ajudado de alguma maneira na negociação, mas me chamou um pouco a atenção isso, né? O fato de ser, de fato, um perfil um pouco diferente em relação aos outros jogadores que o Cruzeiro trouxe até agora. Estou com o Gomide, que imagino que chega para ser o titular do time, pelo que vem demonstrando nas 2 últimas temporadas, e estou com você, que imagino que a gente vá ter alguma saída, né? Porque o Rafael Santos, que foi até o titular no jogo treino, né, contra o Sub-20 no final de semana, fez uma boa Série B no ano passado pela Ponte Preta. O Matheus Pereira tem aí temporadas razoáveis para boas pelo Cruzeiro em 2020, em 2021. E são 3 laterais de perfil meio parecido, assim, em termos de idade e tudo mais, né? Então, eu imagino que possa estar pensando a diretoria, ou possa até ter algo encaminhado para a saída de um desses 2 que já estavam aí. Lembrando que tem ainda o Kaique, né, que fez uma boa Copa São Paulo e que já teve também algumas oportunidades no profissional, em campo mesmo, acho que uma vez só, mas já ficou no banco ali em algumas outras oportunidades. Então, imagino que possa pensar a diretoria na saída de um desses 2 nomes, né, do Matheus ou do Rafael. Não sei se é algo em definitivo, não sei se já tem algo encaminhado, mas acho que seria salutar, até porque eu não acho que é muito vantajoso para o Cruzeiro, tendo esse ano poucas competições, né? O Cruzeiro tem Copa do Brasil, Mineiro e Série B só. Copa do Brasil, acho que não é algo que dá para o Cruzeiro almejar, chegar tão longe assim na competição, né? Claro que é mata-mata, o Cruzeiro tem tradição na Copa do Brasil e tudo mais, mas pelo elenco que está sendo montado, pela situação do clube, acho pouco provável imaginar que o Cruzeiro vá muito longe. Então, assim, a tendência é que a temporada ela não seja tão apertada em termos de calendário, né? Então, acho que não justifica ficar com um elenco muito numeroso. Seria ruim para os jogadores, seria ruim para o Pessolano, seria ruim para o clube, que deixaria de colocar alguns atletas na vitrine. Então, vamos ver como é que vai ser aí o trabalho da diretoria com relação a esses outros 2 atletas da lateral esquerda. Eu vou chamar o Gomide daqui a pouquinho, mas quem que você acha que está mais valorizado? Poderia estar mais valorizado? O Matheus Pereira, por ter feito aí 2 anos, ter sido em muitos momentos titular do Cruzeiro, ou o Rafael Santos, por ter feito uma Série B bem regular e como titular da Ponte Preta? Eu acho que o Matheus. Porque, querendo ou não, André, com todo respeito à Ponte Preta e aos outros clubes pelo qual passou o Rafael Santos, ainda que o momento do Cruzeiro não seja bom, você conseguir performar e ser titular com regularidade no Cruzeiro tem um peso grande para o mercado, né? Por toda a pressão, por toda a condição e tal. Então, assim, eu não acho uma grande diferença entre os 2, não. Até me surpreendeu o fato do Matheus ter ficado na reserva, né? No primeiro esboço de time aí do Pessolano no final de semana. Mas eu acho que são 2 jogadores que estão num patamar muito parecido hoje, muito parecido mesmo. Mas ainda assim eu acho que o valor de mercado do Matheus Pereira talvez seja um pouco maior. Léo Gomide. Não, André, porque a gente tem que também colocar na balança, né? A questão é que o Cruzeiro no ano passado, ele teve um ano mais conturbado com relação ao do Guarani, né? O Guarani foi um time que até a penúltima rodada ali, antepenúltima rodada, não fosse uma derrota para o Goiás, se eu não me engano, dentro de casa, né? A derrota para o Goiás acabou tirando o Guarani do G4, né?
Mas era um time que foi um time que brigou pelo acesso praticamente o campeonato inteiro, né? O que possibilita, claro, um melhor desempenho, né, dos atletas. O Cruzeiro teve o Matheus Pereira ali no início da competição como titular, porque era o começo ainda do trabalho do Felipe Conceição, mas logo nas primeiras rodadas da Série B ele acabou demitido. Aí a chegada do Mozart, né? Depois a gente chegou a ver até jogador sendo improvisado, né? O Felipe Augusto, que chegou a jogar como um ala pela esquerda, né? Com o próprio Mozart, jogou como lateral esquerdo com o Luxemburgo, né? Então isso atrapalha muito o desempenho individual dos jogadores, né? E o Bidu num ambiente diferente, né? Um ambiente que propiciou a ele um campeonato muito mais regular, né? Se a gente pega aí os números do Matheus Bidu, ele esteve sempre praticamente nos fundamentos ali, que são os mais importantes, né? Para os laterais, né? Especialmente os aspectos defensivos, né? Ele teve números bem melhores do que os jogadores do Cruzeiro e até do que o próprio Rafael Santos, né? Então é por isso que a gente imagine que por estar vivendo na carreira um momento melhor, chegue para ocupar a camisa 6 aí, né?